quero pedir a sua licença para, na noite de hoje, eu não quero pregar necessariamente aqui uma palavra não, mas eu quero prestar uma homenagem aqui na igreja hoje, pastor. A pessoa que é responsável por essa igreja chegar aos 50 anos, né? Eu gostaria de, antes de começar essa homenagem, de fazer uma oração com você. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na Tua presença porque vamos ouvir a Tua palavra agora. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe nossa vida, que o Senhor abençoe, Deus, cada pessoa que entrou aqui hoje, que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou, mas cada um de nós possa sair daqui renovado pela Tua unção, pela Tua graça, pelo Teu poder, que já se faz real e presente nesse lugar. O Senhor conhece o meu coração e sabe do temor que eu tenho nesta hora, meu Pai, e por isso eu peço a Ti que diminua o homem, mas seja exaltada a figura ressurreta de Jesus Cristo aqui hoje, através da vida do homem, Pai. Que o Senhor fale ao coração de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que entrou aqui hoje, Pai. É o que nós te pedimos e desde já o agradecemos, porque cremos que o Senhor tem muito para fazer aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga comigo, graças a Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quero só ler um texto para nós consubstanciarmos aqui aquilo que a gente vai falar hoje, a homenagem que nós prestaremos hoje. E eu quero ler esse texto com você, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículo número 42. A palavra do Senhor diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. É Ele quem eu quero homenagear aqui nessa noite, pois Ele é o responsável por conduzir essa igreja aos 50 anos de vida. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, em todo o Antigo Testamento, aquele relógio não está certo não, né, pastor Nilton? Está certo? Aquele relógio ali? Beleza. Em todo o Antigo Testamento, a Bíblia faz várias menções, fala várias vezes sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. Já no livro de Isaías, né, que foi escrito 700 anos antes, a revelação começa a ficar mais clara. E aí eles começam a falar a respeito de Jesus. A mensagem que eu quero trazer para você hoje, o tema dela é justamente esse: Jesus Cristo, o verdadeiro soberano. Lá no livro de Isaías capítulo 9, versículo 6, a palavra de Deus, quando ele é anunciado, diz assim: e o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ali está falando sobre a autoridade que seria dada a Cristo e de que maneira ele se manifestaria aos homens aqui nessa terra. Lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena és entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A cidade de Belém é uma cidadezinha pequenininha, ninguém dava nada para ela. A palavra Belém significa casa do pão. E um dia nasceu naquela cidade o pão da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador. Eu quero dizer para você o seguinte: lá no livro de Zacarias capítulo 4, versículo 10, o texto diz assim: não desprezeis os dias dos humildes começos. Ninguém dava nada para Belém por ela ser uma cidadezinha pequenininha, mas foi de lá que saiu aquele que reinaria sobre todos nós, aquele que reinará pelos séculos dos séculos, durante toda a eternidade. Eu aprendo aqui que às vezes a gente despreza alguma coisa que Deus coloca na nossa vida. Ninguém gosta de começar pequeno, mas é começando no pouco que Ele te coloca no muito, diz a palavra do Senhor. É sendo fiel no pouco que nós reconhecemos o gozo do Senhor, e Ele nos coloca no muito. Não despreze
despreze aquilo que está começando pequeno na tua vida, porque o que começa pequeno hoje, debaixo da mão potente do nosso Deus, tende a crescer e tende a crescer muito em nome de Jesus Cristo. Afinal, é o que Ele fez com essa igreja não começou linda, maravilhosa como ela está hoje, ela começou pequena, ela começou num lar, mas olha a multidão de almas que Deus tem salvado aqui hoje, olha a grande obra que Ele tem feito nesse lugar. Aquilo que começa pequeno, nas mãos de Deus tende-se a tornar grande, aleluia. Para falar de Jesus, eu queria falar um pouquinho do nascimento dele. E a trajetória toda, a vida toda de Jesus, ela tem passagens que são proféticas para mim e para a sua vida, como por exemplo o nascimento dele, que é narrado lá no Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 1, aparecem os magos trazendo presentes para Jesus, e eles trouxeram 3 presentes, eles trouxeram ouro, trouxeram mirra e trouxeram incenso. Você pode repetir comigo? Fala assim bem forte: ouro, mirra e incenso. E esses 3 presentes aqui, eles têm um significado profético para mim e para a tua vida no dia de hoje. Por exemplo, quando o ouro é entregue a Jesus, nós podemos crer, trazendo isso para a nossa vida, é que Deus quer levantar um tempo de bênção e de prosperidade, um tempo de fartura sobre a nossa vida. Quando a mirra, que representa a cura do corpo e da alma, é entregue a Jesus, a simbologia dizia que aquele que tinha nascido naquela hora era cheio de unção, de poder e de autoridade para ordenar aos demônios que batessem em retirada, para ordenar as doenças que saíssem. Ou seja, Deus tem hoje, através de Jesus na minha e na tua vida, um tempo de saúde física, de saúde emocional, de saúde espiritual, de saúde psicológica. Deus vai curar as tuas feridas, Deus vai sarar a tua alma, Deus vai limpar a tua família. Deus tem salvação da cura do corpo e da alma, em nome de Jesus, aleluia. E o terceiro e último presente que os magos levam a Cristo foi o incenso, e o incenso representa para nós o louvor. E aqui eu aprendo lá no Salmo capítulo 40, versículo número 3, que a palavra de Deus nos ensina que sempre depois que nós passamos pela luta, sempre depois que nós passamos pela tribulação, sempre depois que nós passamos pela dificuldade, é Ele quem nos tira do charco de lodo do qual os nossos pés se enfiaram, é Ele que firma os nossos pés sobre a rocha. E aí sabe o que Ele faz? Ele coloca um cântico novo em nossos lábios, aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Se prepare, porque em 2016 vai ter um cântico novo na tua boca. E sabe qual é o cântico que Ele vai colocar na tua boca? É o hino da tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Se prepare para cantar, Vila Regina, se prepare para louvar. Vem um tempo de vitória sobre esta igreja, em nome de Jesus Cristo, aleluia. No capítulo 2, na altura do versículo 22 do Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado no templo aos 8 dias. E eu aprendo aqui, na trajetória de Jesus, com esse ensinamento de Maria e José, o apresentando, que tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, nós temos que apresentar a Ele. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos, toda a sua vida, a sua família, os seus anseios, as suas dúvidas, os seus problemas, apresente a Deus, entregue a Deus e descanse o teu coração, pois a partir do momento que você o apresenta, que você o entrega a Deus, o problema deixa de ser seu, o problema passa a ser de Deus, meu irmão. Então não deixe o teu coração se angustiar diante das dificuldades. Faça como Maria e José, apresentaram o presente que receberam a Deus. Apresente o teu presente para Deus, apresente o teu dia a dia para Deus, a tua vida para Deus, porque Ele tem vitória para você, aleluia. Eu vejo depois, no mesmo Evangelho de Lucas capítulo 2, na altura do versículo 46, aos 12 anos de idade, Jesus ensinando no templo os doutores da lei, ouvindo eles e interrogando eles. E a palavra de Deus diz que todos o admiravam. Aqui eu aprendo algo interessante. Eu fico imaginando a cena. O texto diz que estava acontecendo a festa da Páscoa. Descem para a festa Jesus, Maria e José.
Mas, num determinado momento, Maria e José resolvem vir embora. E o texto diz que eles vêm embora sem Jesus. E só vão se dar falta de Jesus quando estão lá na sua casa. Onde é que ficou Jesus? E agora? Vamos voltar a buscar Jesus. E aí eles voltam todos desesperados e encontram Jesus no templo. Quando vão dar uma bronca nele, ele, naquela autoridade que já lhe era peculiar aos 12 anos de idade, ele diz que ele estava ali porque já estava fazendo a vontade do pai dele. Mas sabe o que toca o meu coração nessa história? É o momento em que Maria e José perdem Jesus de vista. Meu irmão, aconteça o que acontecer na tua vida, esteja você festejando como Maria e José estavam, ou esteja você na maior angústia da tua história, não perca Jesus de vista, meu irmão, não perca Jesus de vista. Você sabe por que essa igreja aqui está chegando hoje a 50 anos de idade? Porque Jesus sempre foi o Senhor dessa igreja, porque essa igreja nunca perdeu Ele de vista, por isso chega nessa marca expressiva de idade hoje, e o que é melhor, não para de crescer, Deus continua abençoando, usando o servo dele, fazendo grandes coisas nesse lugar, mas é porque o foco dessa igreja está em Jesus Cristo, aleluia. Que o foco da tua vida seja sempre a pessoa ressurreta de Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, não perca Jesus de vista. Por que grandes homens de Deus, que Deus levanta nessa terra, acabam caindo? Ministérios são destruídos do dia para a noite. Sabe por quê? Porque num dado momento chegaram em um patamar em que perderam Jesus de vista, em que o foco deles passou a ser outras coisas. E quando você perde Jesus de vista, a tua vista vai ficar embaralhada, vai ficar embaçada, e você já não vai mais enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue, mas você vai estar nas mãos do inimigo para enxergar aquilo que o inimigo quer que você enxergue. Esteja você na tempestade, ou esteja você na bonança, não perca Jesus de vista. Porque na tempestade é Ele que vai na tua direção para não deixar você se afogar. No tempo da bonança é Ele que guarda a tua vida, é Ele que te protege, é Ele que te conduz, é Ele que permite que a vitória chegue até você. Você acha que o que você tem e o que você tem e é por causa somente do teu esforço? Me desculpe, se você pensa aí, você está enganado. Você tem e é o que você é pela permissão de Deus, porque Jesus é o Senhor da tua vida. Enquanto Ele for o teu foco, segue a direção, não pare a caminhada, ainda que tenham pedras no caminho, não perca Jesus de vista, porque Ele vai te levar ao lugar da tua vitória, e principalmente, só Ele tem poder para te dar o maior de todos os presentes, a salvação e a morada celestial lá na glória. Quem perde Jesus de vista aqui na terra, pode perder o lugar que estava separado lá no céu. Ele diz: eu vou para o meu Pai preparar morada. Ele saiu daqui com um objetivo. E ele só vai voltar quando o objetivo estiver completo, concluído. A morada estiver pronta para os moradores entrarem. Mas e aí? Nesse meio tempo, enquanto ele está preparando a morada, quanta gente perdeu ele de vista? Quanta gente esqueceu que era ele o Senhor de suas vidas? Posso fazer menção de uma frase de um homem que eu admirei muito, pastor José Sátiro de Souza, que foi pastor nessa igreja. A minha esposa, a pastora Alessandra, saiu dessa igreja aqui, foi pastoreada por ele. E eu me lembro no dia que eu fui pedir ela em namoro, eu vim falar com ele, vim pedir a bênção dele na casa dele. E aí ele orou por nós, ele leu o trecho da Bíblia, e ele encerrou dizendo uma frase que a maioria dos membros estão aqui já há um pouquinho mais de tempo, vão saber, vão se lembrar, melhor dizendo. Bonito não é como começa, bonito é como termina. Essa frase que o pastor Sátiro fez dela, um ditado popular, está na Bíblia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o final das coisas do que o início dela. Por quê? Porque no início tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é florido e tudo é maravilhoso. Mas o final, você só termina bem se durante a trajetória da tua vida nessa terra, você não perder Jesus de vista.
Aí a história começa bem e termina bem. Quanta gente começou nas igrejas por aí afora, ganhando alma, fazendo e acontecendo. E num determinado momento perdeu Jesus de vista. O diabo veio, deu uma rasteira, caiu, o bichão estatelou no chão e não consegue levantar mais. Quanta gente começou bem e hoje está lá afastada no mundo, longe dos caminhos do Senhor. Quanto namoro começou lindo e maravilhoso, mas se tornou um casamento triste e turbulento. Porque durante o período de namoro e de noivado, ou o início do próprio casamento, ou durante o seu processo, o seu percurso, perderam Jesus de vista. Aconteça o que acontecer na tua vida, não perca Jesus de vista. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, a Bíblia fala que Jesus, o profeta Isaías narrando, aquele que viria 700 anos depois, dizendo que Jesus seria homem experimentado nos trabalhos. João 5,17, Jesus diz assim: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sabe o que eu aprendo com isso? Você quer chegar em algum lugar na tua vida? Não perca Jesus de vista, mas também arregace a tua manga e vai à luta. Bota para quebrar nessa vida, porque sucesso só vem antes do trabalho. No dicionário, que se escreve com S, trabalho se escreve com T. Na vida, para ter sucesso, primeiro tem que trabalhar, e tem que trabalhar muito. Quando eu falo de sucesso, não falo de fama, não falo de riqueza, não. Eu falo de você ter uma família próspera, uma família abençoada, que nada falte no teu lar, que Deus venha suprir todas as tuas necessidades, que a tua família tenha saúde, que o seu casamento seja um casamento repleto do amor, que a tua relação com os teus filhos seja uma relação abençoada. Isso é ter sucesso na vida. Isso é fazer com que o seu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. É o que Deus quer fazer com você, é o que Deus quer fazer com a tua família. Mas para chegar em algum lugar nessa vida, seja ministerial, e posso dar um exemplo mais uma vez, nos 50 anos dessa igreja, para chegar aqui a 50 anos, muita gente trabalhou e trabalhou muito, e está trabalhando até hoje, estão trabalhando. Vocês, homens e mulheres de Deus que aqui estão, os pastores dessa igreja, quantas orações foram feitas em 50 anos, quantos jejuns, quantas consagrações, quantos cultos. Trabalho, meu irmão, trabalho. A gente tem que trabalhar muito para conquistar alguma coisa com Cristo nessa terra. Eu tenho uma igreja, a igreja onde eu sou pastor, ela tem muitos jovens, e eu sempre bato pesado neles com isso. A partir do momento que você começou a ganhar um pouquinho de idade, já tem que começar a andar com as próprias pernas, tem que começar a trabalhar. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Estou com 32, não morri por causa de trabalhar, nunca parei de trabalhar. Sabe? E a gente vê hoje cada marmanjo, meu irmão. O cara está barbado já e está lá comendo e bebendo na costa do pai e da mãe. A gente vê cada menina moça, sabe, já se tornando uma mulher e não tira nem o prato da mesa que acabou de comer. É capaz de lavar uma louça para a mãe. Eu vou ter vitória. Vai ter vitória aonde? Vai ter sucesso aonde? Não trabalha. A pior coisa que um pai pode dizer, uma mãe pode dizer assim: eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Por que você não quer? O que você tem vergonha daquilo que você se tornou? Você se tornou o que você é hoje por causa daquilo que você passou ontem. As experiências difíceis que você sofreu na tua vida lá atrás fizeram de moldar o teu caráter como você é hoje. Então, meu irmão, trabalho não mata ninguém. Bota essa molecada para trabalhar, meu filho. Sabe? Vamos ralar, vamos correr atrás da vida. Vamos se tornar alguém. Vamos estudar, vamos crescer. Jesus disse assim: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Aleluia. Se Jesus trabalha até hoje, como é que nós não vamos trabalhar? Como é que nós não vamos querer? Tem gente que é tão avesso com o negócio de trabalho que se ele pudesse, ele matava quem inventou o trabalho, né? Ai, que vontade. Está perdido, que vai ter que matar Deus, porque quem inventou o trabalho foi Deus. Vê lá, Gênesis capítulo 3.
palavra de Deus diz que Deus cria o homem e o coloca no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Adão, você está no paraíso, mas vai trabalhar, meu filho. Vai ralar. Eu vejo cada marmanjão aí hoje, querendo arrumar namorada. Mas não tem um gato para puxar para o rabo, para levar a namorada a comer um cachorro quente, tem que pedir para o pai e para a mãe. Sabe? Deus está falando, eu estou ligado, meu filho. Estou ligado. Vamos trabalhar? Que Deus honra quem trabalha, aleluia. Nossa vida é feita de plantação e colheita. O reino de Deus, as pessoas esquecem disso. O reino de Deus, entre tantas outras, ele é regido por uma lei que está no livro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. E tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. A lei que rege o reino de Deus é a lei da semeadura. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Então se você está reclamando da colheita que você tem hoje, você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Quer melhorar a tua colheita? Mude a tua semente hoje, que amanhã a tua colheita vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá, senão não vai dar tempo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, à altura do versículo 15, a gente vê o batismo de Jesus, aos 30 anos de idade. Convém que se cumpra toda a Escritura. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele se batizou para deixar o exemplo. Talvez você esteja aqui assistindo esse culto hoje, veio para cá hoje, e ainda não tomou essa decisão de descer as águas do batismo. E aí eu falo para você, você está esperando o quê? Está esperando Jesus voltar? Está esperando o quê? Está achando que vai descer anjo do céu para te jogar no tanque? Não vai, não. O anjo da igreja já está aqui, e é ele quem Deus está usando a cada batismo que ele marca, a cada apelo que ele faz. Mas tomar decisão, nem pastor Newton, nem Deus vão fazer por você. A decisão é tua, é você quem tem que decidir. Jesus deixou o exemplo. Tomar a decisão é comigo e com você. No mesmo evangelho, Mateus, na altura do capítulo 4, a partir do versículo 1, acontece a passagem da tentação de Jesus. E ali eu quero que você veja algo interessante que aconteceu na vida de Cristo, e que deve acontecer na nossa vida também. Jesus jejuava há 40 dias no deserto, e aí o texto diz que aparece o diabo para tentá-lo. Repare, que o diabo não apareceu no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 10º, nem no 20º, nem no 30º, o diabo aparece no 40º dia, no dia de número 40, ou seja, o último dia, porque ele reconhecia que o Espírito de Cristo estava totalmente ligado a Deus e mais fortalecido do que nunca. Mas a carne de Cristo, como ser humano, ela estava fraca. O próprio texto diz que ele jejuou 40 dias e depois disso ele teve fome. Ou seja, o cara aguentou o limite máximo. Aí aparece o tentador, aí vem Satanás. Sabe por que ele veio no último dia? Porque o diabo nunca vai te enfrentar quando você estiver forte. O diabo nunca vai te enfrentar depois de uma campanha de oração. O diabo nunca vai vir para cima de você quando você está na unção e está no poder de Deus. O diabo, ele não é onisciente, ele não sabe aquilo que você está pensando. Mas ele conhece as minhas e as tuas expressões. Ele sabe quando você está triste, ele sabe quando você está bravo, ele sabe quando você está em desacordo com alguma coisa. Ou seja, ele sabe exatamente o que tira você do sério, aquilo que te irrita, aquilo que pode levar você a querer jogar tudo para o alto. E é nessa hora, na hora que ele sentir que você está um pouquinho mais debilitado, é a hora que ele vai vir para te tentar, é a hora que ele vai tentar te derrubar. Mas eu quero que você aprenda a lição que Cristo nos deixa. Na altura do versículo 3, o diabo vira para ele e fala assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Sabe o que Jesus faz? Jesus vence o diabo com a palavra de Deus.
Por quê, pastor? Quando o diabo fala para ele transformar as pedras em pães, você sabe o que ele faz? Ele pega Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 e manda na cara do capeta e fala para ele: escute aqui, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você acha que o diabo para na primeira? De jeito nenhum. No versículo 6, se tu és o filho de Deus, lança-te deste monte abaixo, porque está escrito, olha o que Satanás estava fazendo, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão em tuas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Sabe o que Satanás fez com Jesus? Ele citou para Jesus o Salmo 91, versículo 11 e 12, está lá no Salmo 91, que os anjos do Senhor vão segurar na nossa mão, e não vão nos deixar tropeçar em pedra alguma. E como é que Jesus reage a segunda tentativa de Satanás? Jesus pega Deuteronômio capítulo 6, versículo 16 e diz assim: mas também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Toma essa, diabo! Você acha que ele parou na segunda? Ele não parou na segunda não, veio uma terceira e última tentativa, a de comprar Jesus com as coisas desse mundo, a de vencer Jesus pela concupiscência dos olhos, por aquilo que os olhos desejam. E aí ele vai lá no versículo 9, mostra os reinos dessa terra, a glória deles, e diz para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus vai lá e manda um Êxodo, capítulo 20, versículo do 4 ao 6 para Satanás, e diz assim: ah, Satanás, somente a Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus venceu o diabo pela palavra. E sabe o que acontece na sequência do texto? Você sabe. A Bíblia diz que Satanás se retira, os anjos de Deus descem e servem a Jesus. E aí, sabe como é que você vai vencer a tua guerra? Com a palavra de Deus na tua vida. Preste atenção que o que eu vou dizer para você aqui é profético. O diabo não tem poder para te vencer. Homem nenhum nessa terra tem poder para te derrubar. Mas a palavra de Deus diz em Oséias 4,6: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento do que? Da palavra de Deus. Quer vencer o diabo, quer vencer as dificuldades dessa vida? Seja cheio da palavra de Deus. Faça o que o salmista ensinou a fazer no Salmo 119. Esconde, versículo 105, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O esconder do salmista é guardar, é você ter aqui dentro. Porque quando a palavra está dentro de você, a luta vem, e o Espírito Santo te traz à memória aquilo que foi dito. Está na Bíblia, minha irmã. E vem na hora aquele versículo de fé, e você sabe que a luta que você está passando é uma luta temporal. Você sabe que por maior que esteja a tempestade, uma hora Ele lança uma palavra do céu e faz o vento cessar, faz o mar ficar quieto, e a bonança vem para a tua vida. Mas isso só acontece quando a palavra de Deus está dentro de você. O esconder a tua palavra não se refere necessariamente ao esconder, porque tem gente que esconde tão bem que depois nem ele acha, de tão escondido que está. O esconder é você guardar, é você ter dentro de você, para usar em todo momento. Como um dia ele disse para Josué, capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas. Medite na palavra. Sabe por quê? Porque assim como foi com Jesus, no capítulo 4 de Mateus, tem anjos de Deus nesse momento, preparados, com a bandeja nas mãos para te servir, para trazer a tua vitória. Mas a tua vitória só vai chegar depois que você vencer as dificuldades da vida e Satanás por meio da palavra. Se encha da palavra, porque ele tem vitória e tem galardão esperando por você em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu entro aqui na parte final desse texto, dessa mensagem, para falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus. E o ministério dele começa em João capítulo 2, nas bodas de Caná na Galileia. E eu aprendo ali algo muito interessante nesse casamento.
Todo mundo conhece o texto, né? O vinho acaba e Jesus multiplica água em vinho. Mas é importante frisar que naquela época, o vinho era o item mais importante da festa. Se o vinho se acabasse, era vergonha para a família. E você sabe por quê? Aquela família, aquele casal que estava se casando, aquela família que organizou aquele casamento, não foi envergonhada naquele dia? Por um motivo só, porque eles se lembraram de convidar Jesus para o casamento. Está cheio de gente que vai casar e manda convite para toda a família. É o primo que mora lá em Pirassununga, é o irmão que está lá em Frankfurt, na Alemanha, mas lembra de todo mundo, mas não lembra de convidar Jesus. Ah, pastor, ele vem nada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que ele bate na porta para entrar, ele não é intruso, se você não convidar, ele não vem. O diabo não você não precisa convidar, que ele tenta vir de penetra. Você tem que ter segurança, tem que ter anjo bom lá na frente para tocar ele lá. Mas Jesus você precisa convidar. Semana que vem, dia 23, eu completo 9 anos de casado, para a glória de Deus. E quando eu fui me casar, assim que eu mandei fazer os convites na gráfica, minha esposa era professora secular, ela tem uma letra muito bonita. Eu peguei o primeiro convite, falei para ela, escreve no convite aí, ao Senhor Jesus Cristo. E ela foi lá, a Jesus, tá? E foi lá e escreveu ao Senhor Jesus. Lembro até hoje, nós estávamos na casa da minha mãe. Aí eu peguei o convite, dobrei o meu joelho junto com ela, coloquei o convite no chão e fiz uma oração a Deus. E eu falei, Senhor Jesus, o Senhor é o primeiro convidado do meu casamento. E o Senhor é o único convidado que eu quero que nunca vá embora, mesmo depois que a festa acabar. Talvez se você contar isso para alguém lá fora, vão dizer, o cara é louco, onde já se viu escrever Jesus, convidar Jesus. Não. Isso não se chama loucura, isso se chama ato profético. E por meio de atos proféticos, Deus entregou grandes vitórias ao povo dele nessa terra. Onde já se viu? Uma muralha de 9 metros de altura, 6 metros de espessura, cair no chão, depois de um bando de pessoas darem 7 voltas ao redor dela. O que é isso? Contar lá fora ninguém acredita, mas foi ato profético dirigido por Deus e trouxe a vitória para o povo dele nessa terra. Meu querido, minha querida, às vezes, o que parece loucura aos olhos dos homens, vai ser sabedoria aos olhos de Deus. Não se preocupe com o que o mundo acha. A própria Bíblia diz, né, que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Está cheio de gente que se acha sabichão lá fora, mas que na verdade não passa de um louco. Está cheio de gente com a sabedoria mundana, mas que se Jesus voltar hoje fica. E nós sendo chamados de loucos, se a trombeta tocar, daqui a pouco a gente vai estar jantando no céu com Jesus Cristo. Para citar um milagre só dele, após o primeiro, eu gosto muito de João capítulo 5, quando fala do paralítico de Betesda. Jesus viu aquele doente lá, há 38 anos tentando entrar no tanque, cara esforçado. Você quer receber milagre na tua vida? Se esforce, corra atrás. A grande maioria dos milagres não cai no nosso colo do dia para a noite, não. Deus reconhece nossas necessidades. Talvez tenha alguma coisa que você peça para Deus, que Ele olha a tua necessidade e fala, não, meu filho, minha filha está precisando agora, então recebe já. Mas a grande maioria dos milagres, nós é quem temos que ir até o lugar do milagre. Nós é quem temos que ir atrás de Jesus. Quer outro exemplo? A mulher do fluxo de sangue. Em Marcos capítulo 5. 12 anos com uma hemorragia. E o que o texto diz? Que Jesus entrou na casa dela e curou ela. Não. Que ela se levantou e foi atrás de Jesus na multidão. A maioria dos milagres de Deus não cai no nosso colo do dia para a noite. Nós é quem temos que ir atrás do nosso milagre. Quando Jesus chega na nossa vida, o milagre acontece. Lá em Marcos capítulo 5, um milagre de libertação também, fala a respeito do endemoniado gadareno.
camarada preso em grilhões, em correntes, e tinha tanto demônio dentro dele, quase 2.000 demônios, que ele quebrava aquelas grilhões como se fossem verdadeiros cipós, verdadeiras cordas. Mas quando aqueles demônios dentro dele se encontram com Jesus, eles se prostram diante do mestre. Aquele homem é liberto. Depois da libertação daquele homem, as pessoas enxergam ele vestido, assentado em perfeito juízo. Quando Jesus está indo embora, aquele homem vai correndo atrás de Jesus e fala: Jesus, me leva contigo aí no barco. Jesus vira para ele e fala assim: não vem no barco comigo não. Volta lá para a tua cidade e conta quantas maravilhas o Senhor fez na tua vida. Ah, meu irmão, isso aqui é profético para nós. Quando Jesus chega, as cadeias são quebradas. De morador de cemitério lunático a pregador da palavra de Deus. Foi o que Jesus fez com aquele gadareno. É isso que Ele vai fazer na tua vida. Deus vai te levantar em ministérios proféticos nessa igreja. Deus vai te usar de maneira poderosa para ganhar as almas. Porque quando Jesus Cristo chega, o milagre acontece. Aleluia! Mateus 14:17, 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão inteira. Sabe o que eu aprendo com aquele menininho que tinha 5 pães e 2 peixes? Que ele entregou tudo na mão de Jesus. E aí ele viu o milagre acontecer. Coloque tudo que você tem na mão de Jesus. Porque o que você entrega para Ele, Ele nunca te devolve como você entregou. Ele sempre te devolve melhor do que você colocou na mão dele. Entrega na mão dele tua família. Ah, pastor, meu filho está dando trabalho. Entrega teu filho na mão dele. Mas é para entregar. Não é entregar e na primeira dificuldade tirar da mão de Jesus e querer você resolver o problema. Entregou, descansa o coração. Se entregou e começou a angustiar, começou a dar piti dentro da casa com o filho, com o marido, com a esposa. É porque não entregou nada. Ou entregou e pegou de volta. Entrega e fica na paz. Porque quando Jesus chega, a miséria e a dificuldade vão embora também. Lá em Marcos 4, ele apazigua a tempestade, como eu falei. E a presença dele, de Jesus na nossa vida, não quer dizer que nós não vamos passar por tempestade. Mas quer dizer que quando a tempestade vier, o nosso barco não vai virar. Aleluia. Quantas dificuldades, por quantas tempestades uma igreja de 50 anos já passou? Inúmeras. Mas sabe por que esse barco aqui nunca virou? Porque o comandante do barco se chama Jesus Cristo. Porque Ele apazigua a tempestade. Em João 11, o milagre da ressurreição na vida de Lázaro. Lázaro ressuscitado depois de 4 dias. Sabe por que Jesus apareceu lá no 4º dia? Porque historiadores dizem que os judeus, eles acreditam que quando uma pessoa morre, a alma dessa pessoa fica vagando 3 dias ao redor da terra, até que ela vá até o seu lugar de juízo, seja ele céu ou seja ele inferno. Jesus aparece no 4º dia para mostrar, ele já estava onde vocês acham que ele deveria estar, mas quando Jesus Cristo chega, até a morte tem que ir embora, aleluia. Filho da viúva de Naim, em Lucas 7, filha de Jairo, em Marcos 5, e você sabe por que Jesus morreu antes daqueles 2 ladrões que estavam na cruz ao lado dele? Porque se os ladrões, nem que os ladrões quisessem morrer primeiro, eles iam conseguir. Porque enquanto Jesus estivesse vivo, Ele traria vida para aqueles ladrões. Era morrer e ressuscitar, era morrer e ressuscitar, era morrer e ressuscitar. Sabe por quê? Porque a morte não tem poder sobre Jesus Cristo, meu irmão. Aquilo que estava morto na tua vida, teu sonho, teu projeto, tua família, Ele tem poder para ressuscitar, Ele tem poder para trazer vida, Ele tem poder para chamar à existência aquilo que não existe mais. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele venceu a morte, é Jesus, o Senhor de toda a terra, aleluia. E em último lugar, para eu encerrar aqui a minha palavra, a minha homenagem a Cristo, o Senhor da igreja da Vila Regina. Eu podia falar para você de Jesus no Calvário, no capítulo 22 de Mateus, quando ele resume todos os mandamentos em 2. Ele deixa claro ali qual é, até nos dias de hoje, a verdadeira mensagem da cruz. O que é a cruz? A cruz é isso aqui. Mas repara comigo,
que a cruz, ela tem duas mensagens a dizer. A cruz, na horizontal, ela quer dizer: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame aquele que está do teu lado. A cruz, na vertical, está dizendo: ame ao teu Deus sobre todas as tuas coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a ressurreição dele, tem coisa mais linda que essa? Mateus capítulo 28. Uma vez eu vi uma entrevista, um desses canais de assinatura, de um grupo de pastores que estava visitando Israel. E num determinado momento eles foram até o túmulo do rei Davi. E o túmulo do rei Davi é uma obra-prima de primeira. O túmulo do rei Davi é todo ornamentado, é todo chique, ele tem pedras de ouro, ele é feito um verdadeiro monumento. É o túmulo do rei Davi. Aí eles filmaram em seguida o túmulo de Jesus, todo feinho, vazio, com uma pedra ao lado. E aí uma das pessoas que estava na viagem falou assim pro guia turístico: por que o túmulo do rei Davi é mais bonito do que o túmulo de Jesus? E aquele historiador, que eu não sei se é crente, mas eu acredito que seja pela resposta dele, vira para o homem e diz assim: é porque os restos mortais do rei Davi estão lá até hoje. Mas Jesus veio aqui só passar um final de semana e foi embora. Ele ressuscitou, ele veio aqui para vencer a morte. A morte não tem poder sobre Cristo, o pecado não tem poder sobre Cristo. E a ascensão dele, no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Venceu a carne, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno. O campeão invicto, Jesus o soberano. Ele é o Senhor de toda a glória. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! O Senhor da igreja quadrangular da Vila Regina é o Senhor da glória. Na primeira vinda dele, ele veio como servo. Na segunda, ele vai vir como Senhor dos senhores. Na primeira vinda, ele veio como súdito. Na segunda vinda, ele será o Rei dos reis. Na primeira vinda, ele veio como réu. Mas na segunda, ele virá como o sol da justiça. Na primeira vinda, ele veio montado num jumento. Na segunda vinda, é montado num cavalo branco. Na primeira vinda, ele era o cordeiro. Na segunda, ele vem como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele lavou os pés dos discípulos. Na segunda vinda, ele vai ter todos os seus discípulos prostrados aos seus pés. Como homem, ele levou os homens a Deus. Mas como Deus, ele levou Deus para os homens. Como homem, ele era filho de Maria, mas como Deus, ele é pai de Maria. Como homem, ele teve mãe biológica e não teve pai. Como Deus, ele não teve mãe, mas ele teve o maior de todos os pais. Como Deus, ele era o pão da vida. Como homem, ele teve fome. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele era a água viva. Como homem, ele morreu, e como Deus, ele venceu a morte. E Apocalipse, capítulo 1, nos dá a visão perfeita do Cristo que nós enxergaremos na glória. Não aquele Cristo raquítico, preso numa cruz, todo ensanguentado, todo ferido e todo machucado. Mas o Cristo que nós veremos no dia que a trombeta tocar, terá os seus cabelos brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, a sua voz como de muitas águas, em sua boca uma espada afiada, vestido com cinturão de ouro e vestes salpicadas de sangue, assentado num cavalo branco, em sua cabeça uma coroa com muitos diademas, e em sua coxa estará escrito: Rei
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se coloque de pé em nome de Jesus.